Olá, hoje a gente vai fazer um mergulho num texto que é, assim, ao mesmo tempo fascinante e um tanto desconfortável, que é o capítulo 23 de Mateus. É um capítulo intenso. Muito. E para guiar nossa conversa, a gente está com as notas de duas bíblias de estudo ótimas, a Holman e a Nova Almeida Atualizada. O objetivo aqui é tentar decodificar a crítica de Jesus aos escribas e fariseus, que é muito dura. É direta, né? Totalmente. E tem uma palavra que ele não para de usar, parece um refrão: hipócritas. E sabe, a gente usa essa palavra o tempo todo, mas eu nunca tinha parado para pensar na origem. Aí a nota da Bíblia Holman traz um insight que para mim muda tudo. Ah, a origem grega? Isso, a palavra grega upokrites, era o termo para um ator de teatro. De repente, tudo ganha uma nova camada. Jesus não está só chamando eles de mentirosos. Ele está dizendo: vocês estão atuando, estão vestindo uma máscara. E essa ideia do ator eu acho, a chave para destravar o capítulo inteiro. Porque o que um ator faz, ele decora falas que não são dele, projeta uma emoção que talvez não sinta de verdade. É uma performance. Exato. Jesus está dizendo que a religião daqueles líderes virou um grande palco, uma peça para a plateia ver. E o discurso dele é uma tentativa de rasgar esse cenário, de mostrar o que está nos bastidores. E as notas de estudo que a gente tem são o nosso guia para esse backstage. Perfeito. Elas iluminam os detalhes culturais que tornam a crítica ainda mais, mais poderosa. Exato. Vamos para a primeira cena desse drama, então, ali nos versículos 1 a 4. Jesus começa de um jeito que, à primeira vista, parece até meio confuso. Parece, né? Ele diz: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Portanto, tudo que eles lhes disserem, observem e façam. Eu sempre lia isso e pensava, mas ele vai passar o resto do capítulo detonando os caras. Por que ele começa mandando obedecer? É uma ótima pergunta, porque ela vai direto ao ponto. Jesus está fazendo uma distinção muito sutil e muito importante aí. A tal cadeira de Moisés, como as notas da Holman e da Nain explicam, não era necessariamente um objeto literal sempre, mas era um símbolo. Um símbolo de autoridade. Exatamente, representava a autoridade deles de ensinar a lei de Moisés. Então, o que Jesus está fazendo não é invalidar a lei. Ele está dizendo, olha, o roteiro, a Torá, é legítimo. O problema não é o texto, são os atores. Ah, entendi. Ele valida o cargo, a função de ensinar, mas no segundo seguinte ele desconstrói completamente a prática de quem ocupa esse cargo. Faz todo sentido. É a clássica separação entre a instituição e o indivíduo. E a crítica vem logo na sequência com aquela imagem fortíssima dos fardos pesados. Nossa, essa imagem é... Ele diz que eles amarram esses fardos nos ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. É de uma clareza brutal. Brutal. E essa imagem dos fardos não é à toa. Eles tinham criado um sistema religioso que era opressor. A lei de Deus, que devia ser um guia, para a vida, foi soterrada por centenas de regras, de tradições humanas. Coisas minuciosas quase impossíveis de cumprir. Exato. E eles eram os arquitetos disso tudo, mas não se sentiam na obrigação de ajudar as pessoas a carregar o peso que eles mesmos criaram. É a imagem de uma liderança que só manda, não serve. Que se distancia do sofrimento que ela mesma causa. E essa liderança opressora, que impõe regra, mas não ajuda, parece estar ligada com a outra crítica que vem logo depois nos versículos 5 a 12, a necessidade de parecer religioso. Sim, de transformar a fé num espetáculo. Ele diz que praticam todas as suas obras com o fim de serem vistos pelos homens. E aqui a metáfora do teatro fica ainda mais clara. O figurino era essencial para a performance, e Jesus aponta 2 adereços específicos: os filactérios e as franjas das vestes. Certo. O que eram exatamente? Então, as notas de estudo são cruciais aqui. Os filactérios eram umas caixinhas de couro com trechos das escrituras, que os homens judeus usavam na testa e no braço. O mandamento era para se lembrarem da lei. O problema não era usar. Era largar os filactérios, como ele diz. Exato.
Era como aumentar o volume do microfone para todo mundo ouvir o quão piedoso você era. Entendi. E as franjas, imagino que seja a mesma lógica? Mesma coisa. Eles as deixavam mais longas para todo mundo ver. Era a ostentação da santidade. Um mandamento que era para ser um lembrete pessoal de humildade virou um outdoor pro orgulho. Um outdoor, ótima definição. E não parava no figurino. A performance continuava na busca pelos melhores lugares nos jantares, os assentos de honra nas sinagogas e a fissura por serem chamados de rabi, de mestre. Era uma busca por status. Uma busca incessante por validação humana. Aí Jesus vira tudo de ponta cabeça. Ele diz que no reino de Deus, a grandeza não está nos títulos, mas no serviço. O maior é o que serve. Ele está demolindo toda uma estrutura social baseada na aparência. É uma inversão completa de valores. E depois de desconstruir isso, o tom dele muda. Fica mais sombrio. Bem mais intenso. Aí a gente entra na parte mais pesada. A série dos 7 Ais. E não é um ai de dor, né? É um ai de juízo. É uma declaração de desgraça. A partir do versículo 13, o ritmo acelera e a retórica fica implacável. É Jesus agindo como um profeta do Antigo Testamento, pronunciando a sentença sobre essa religiosidade vazia. E as imagens que ele usa são inesquecíveis. A que sempre me pegou foi a do versículo 23, sobre o dízimo da hortelã, do endro, do cominho. Ah, sim. E aí ele solta a frase, guia cegos que coais o mosquito e engole o camelo. Parece quase um exagero cômico, mas lendo as notas eu vi que o buraco é mais embaixo, né? Tem a ver com as leis de pureza. Tem tudo a ver. É uma hipérbole genial. As notas nos lembram que tanto o mosquito quanto o camelo eram animais impuros pela lei judaica. Ah, claro. Então a imagem é a de um fariseu super cuidadoso coando o vinho para não engolir sem querer um mosquitinho impuro, uma preocupação microscópica e, ao mesmo tempo, metaforicamente, ele engole um camelo, o maior animal impuro da região. Nossa! Ele está dizendo que eles se perdem em detalhes tipo o dízimo de temperos, mas ignoram os pilares da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. É uma cegueira moral e espiritual absurda. É uma inversão total de prioridades. E ele continua com outras imagens fortes. A dos sepulcros caiados é tão visual. Muito. Eu sempre achei que era só sobre ser bonito por fora e podre por dentro. Mas a nota da Bíblia NAA adiciona um detalhe que eu não sabia. Os túmulos eram pintados de branco para que as pessoas os vissem de longe e os evitassem, para não se contaminarem. E isso torna a metáfora perfeita, não é? Torna a ironia cortante. Exato. Eles se apresentavam como modelos de pureza, mas Jesus diz, na verdade vocês são como esses túmulos. Por fora, a aparência de pureza é tão grande, mas por dentro, ossos de mortos e toda a podridão. É a definição da hipocrisia. A fachada de retidão escondendo a necrose espiritual. E essa corrupção interna não é só deles, ela se espalha. Sim, ela é ativa. E isso nos leva a um dos ais mais terríveis, o do versículo 15. Qual é? Jesus diz, ai de vós, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Nossa, isso é devastador. É muito pesado. Ele não está dizendo só que eles são corruptos, ele está dizendo que eles ativamente exportam essa corrupção. Eles se esforçam para converter alguém, mas convertem para um sistema doente, tornando o novo convertido ainda mais legalista e cego do que eles. Que terrível. O problema não era só pessoal, era sistêmico. E a crítica vai se ampliando, né? No final ele expande isso para uma dimensão histórica, conectando eles com todos os assassinos de profetas da história de Israel. Exatamente. A acusação vira coletiva e histórica. Ele os chama de raça de víboras e aí ele usa uma expressão muito específica para selar a acusação. Ele diz que o sangue de todos os justos, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, cairá sobre aquela geração. Por que esses 2 nomes, Abel e Zacarias? Parece tão aleatório, mas imagino que não seja. Não é.
De jeito nenhum. É um recurso literário brilhante. As nossas fontes explicam que, na organização da Bíblia hebraica da época, o primeiro livro era Gênesis e o último era 2 Crônicas. Ah, Abel é o primeiro mártir da história, lá em Gênesis, e Zacarias, filho de Joiada, é o último mártir registrado no cânone hebraico, lá em 2 Crônicas. Então, ao dizer de Abel a Zacarias, Jesus está dizendo do A ao Z. entendi. Ele está abrangindo toda a história. Toda a história de violência de Israel contra os mensageiros de Deus. E ele diz: vocês são a culminação disso. O padrão de rejeição que percorre toda a nossa história termina em vocês. É uma acusação brutal. Chega a ser desconfortável de ler. A gente pensa em Jesus como alguém sempre manso, mas aqui ele é implacável. É verdade. Mas aí, logo depois dessa condenação que parece tão final, o tom muda, de repente. É uma virada de 180 graus. Ele olha para a cidade e lamenta. Sim, e essa mudança de tom dos versículos 37 a 39 talvez seja a parte mais reveladora do capítulo sobre o coração de Jesus. Depois da fúria profética vem a dor pastoral. Jerusalém, Jerusalém. Que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Essa imagem da galinha com os pintinhos é tão terna, sabe? Tão maternal. É um contraste absurdo com o raça de víboras que ele tinha acabado de usar. É um contraste que mostra a complexidade do amor divino. A nota da Roman até menciona que a imagem de Deus protegendo o povo sob suas asas já existia no Antigo Testamento. É um símbolo de refúgio, de proteção. Então a ira dele não vinha do ódio. De jeito nenhum. O lamento de Jesus revela que a ira vinha de um amor rejeitado. É a dor de um protetor que vê os filhos correndo para o perigo e se recusando a voltar para a segurança. A condenação não era o objetivo dele. A proteção era. Exato, mas a escolha deles pela rejeição tornou o juízo inevitável. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. É a consequência, não o desejo. Uau! Olhando para o capítulo como um todo, fica claro que é um alerta que atravessa o tempo, né? É sobre o perigo de uma religião que vira performance, de uma fé que se preocupa mais com regra do que com gente. Mais com aparência do que com o coração. Exato. É um chamado para focar no que ele chama de o mais importante da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Perfeitamente colocado. E isso traz a discussão para hoje, porque Mateus 23 funciona como um espelho. É muito fácil ler o texto e apontar o dedo para os fariseus de 2000 anos atrás. O difícil é virar o espelho para nós. Exatamente. Numa cultura como a nossa, especialmente com rede social, onde a imagem é tudo, onde a performance da virtude muitas vezes vale mais do que a prática silenciosa dela, as palavras de Jesus ecoam de uma forma muito, muito poderosa. Com certeza, a gente vive num mundo de sepulcros caiados digitais, perfis perfeitamente curados que escondem uma realidade bem mais complicada por dentro. Sim, e isso nos leva a uma reflexão final, uma pergunta que esse texto meio que força a gente a fazer. Jesus criticou os fariseus por se preocuparem em dizimar o hortelã enquanto negligenciavam a justiça. Certo. A gente pode não ter hortelã no quintal, mas a pergunta fica: qual seria o equivalente moderno disso? Onde, em nossas vidas, em nossas comunidades, a gente corre o risco de se fixar em detalhes, em regras menores, em debates secundários, enquanto engolimos os camelos da injustiça, da falta de misericórdia, da indiferença ao sofrimento. Essa é a questão que o capítulo 23 deixa ecoando.